encontrávamos teorias sobre Jesus. Algumas teorias, como por exemplo, ele é a luz do mundo, ele é o Filho amado, ele é o Cordeiro de Deus. Desde quando nós iniciamos o tempo comum, os evangelistas nos apresentavam alguns títulos sobre Jesus. Mas na semana passada, e este domingo também, nós passamos da teoria para a prática. Não são mais títulos, mas são, na verdade, elementos que nos conduzem para a nossa santificação e, ao mesmo tempo, para o nosso ser cristão. Por isso eu gostaria de retomar, na verdade, o primeiro versículo do Evangelho da semana passada, Mateus 5, Mateus 5, e o texto de hoje é uma continuação do Sermão da Montanha, da semana passada, o capítulo 1 que remete um pouco da experiência do porquê das bem-aventuranças e porquê também do ser sal e do ser luz hoje. Semana passada nós tínhamos o primeiro verso dizendo: Jesus viu a multidão e sentou-se. Ao sentar-se, os discípulos se aproximaram e a eles começou a ensinar. Então nós temos um detalhe importantíssimo. As bem-aventuranças, o ser sal, o ser luz, não é para a multidão, é para os discípulos, para aqueles que estão mais próximos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa proximidade é para nós. Este convite, esta prática, encontramos enquanto uma motivação nessa Eucaristia também para nós, para dar sabor à vida, para iluminar a história. E nesse sentido eu gostaria de pensar com vocês, antes de atribuirmos as qualidades do sal ou os elementos da luz, verificar o último versículo do Evangelho de hoje, que nos motiva o porquê do sal e o porquê da luz. O último verso diz assim: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. O porquê do sal e o porquê da luz é devido às boas obras. Boas, porque refletem a Deus. Tudo aquilo que fazemos deve ser presença divina. E depois, obras, porque é para ser visto, é para ser contemplado, é para ser testemunho vivo. E aí então, o profeta Isaías, logo no início, então, a primeira leitura apresenta 7 boas obras para nós. 7 boas obras. Quais são elas? Reparte o pão, acolhe o peregrino, veste o nu, não oprima o outro, não ser autoritário, não usar de linguagem maldosa e socorrer os necessitados. A primeira leitura então apresenta a prática. Se no primeiro momento nós tínhamos a teoria, nos outros domingos, hoje nós temos a prática. Repartir o pão, acolher aquele que chega, vestir aquele que está sem roupa, não oprimir o outro, não ser autoritário, não usar de linguagem maldosa e socorrer aqueles que necessitam. Fazendo, quem sabe, uma dessas boas obras, pode ter certeza que nós iremos marcar a vida da pessoa. E aí, nesse sentido, nós vamos ao Salmo responsorial que diz: seremos luz para aqueles que estão nas trevas e permanece para sempre o bem que fazemos. Assim nós cantamos no Salmo responsorial. Eu acredito que você, querido irmão e querida irmã, já fez algo de bom para com alguém e a pessoa voltou-se para você e disse: muito obrigado, você marcou a minha história e você é presença de Deus, permanece para sempre aquilo que você fez, não é verdade? Já fizemos isso para com alguém voltou-se para nós e disse: muito obrigado. Então o Salmo responsorial tem esse contexto de que a partir das boas obras iluminamos a vida das pessoas e pode ter certeza que irá permanecer no coração de cada qual. Mas eu gostaria então de pensar com vocês neste contexto de hoje em dar sabor à vida. Dar sabor à vida e ao mesmo tempo iluminar a história. Nós temos isso a partir então dos elementos do sal. No primeiro momento, o sal é como tempera, na verdade, que dá sabor. Mas perceba que o sal é um elemento muito discreto, mas eficaz. No entanto, que quando não tem muito sal, fica algo insosso, não é? E quando está de forma exagerada, nós logo pedimos: quero água. Não é verdade? O sal é um elemento discreto, nós não vemos, mas é eficaz. Para isso, então, gostaria de atribuir o que significa o sal no contexto bíblico.
O sal, no primeiro momento, era preservação. Os antigos pegavam pedaços de sal, o sal bruto, junto às margens do Mar Morto, e colocavam próximo ao fogo, para avivar o fogo caseiro. Então, na verdade, o sal, no primeiro momento, enquanto preservação. Depois o sal, enquanto purificação. As mães passavam o sal sobre a criança, purificando logo quando nascia. Se você reclamar um pouco do rito do batismo, nós temos a entrega da luz e colocar uma pitadinha de sal também na boca da criança. Isso também é muito utilizado. Então o sal enquanto purificação. O sal também, no contexto do livro dos Números, era a aliança. Ao selar as alianças, os antigos costumavam comer sal como forma de compromisso perene entre os aliados. Por isso o livro dos Números vai dizer que existiu a aliança de sal. Ela recorda entre Deus e o seu povo um pacto indestrutível. Então nós encontramos aqueles elementos que preserva, que purifica, que sela a aliança, e ao mesmo tempo uma presença discreta, mas eficaz. E a luz, Padre? Bom, a luz nós encontramos como o elemento principal enquanto o ato que traz harmonia. Perceba o primeiro ato criado, faça-se a luz, e a luz perfeita. Estão acendendo as luzes, daqui a pouco elas vão se apagar, né? Perceba que a luz traz força, a luz transforma, a luz aquece, a luz queima também. E eu gostaria de pensar com vocês também no rito antigo. As mães judias, no Antigo Testamento, elas celebravam ao cair da tarde o rito da luz. Ao acender a lâmpada, ela chamava junto de si os filhos mais novos e rezava a seguinte oração no início do sábado ao cair da tarde. A mãe rezava: faz, Senhor, descer do céu em todas as casas dos judeus a tua luz, enchendo de paz, de esperança, e que essa luz seja saudada com alegria, fazendo que a casa seja um santuário, do pai um sacerdote e da mãe um anjo de luz. Era a imagem que nós tínhamos, que a mãe rezava, aproximando então os filhos, logo ao cair da tarde. Eu gostaria ainda de pensar com vocês. Pelas vezes na nossa vida, na nossa história, estamos dando sabor nos ambientes que estamos iluminando os espaços por onde passamos. São João Crisóstomo, o grande santo da igreja, ao falar do sal, ao falar da luz, no texto de hoje, ele dizia: nada mais frio do que um cristão que não se preocupa com a salvação dos outros. Nada mais frio do que um cristão que não se preocupa com a salvação dos outros, sendo sal e sendo luz. Cada um de nós tem a possibilidade de ajudar o próximo. Se o fermento misturado à farinha não fizer crescer a massa, terá sentido ser fermento? Se o perfume não espalhar a sua fragrância, ainda o chamaremos de perfume? Não digas que és incapaz de influenciar os outros. Não digas que és incapaz de influenciar os outros. Nós somos capazes sim de iluminar a vida, de transformar a história, de dar sabor, Por isso, querido irmão, pense nos ambientes que estamos, na casa, no trabalho, que estamos dando sabor, que estamos iluminando a história. Por isso nós nos comprometemos